Conexão com o Café, o podcast das matas de Minas e montanhas do Espírito Santo. Dando seguimento a mais um episódio, hoje nós estamos aqui com um fornecedor estratégico da Cocafé aqui, que é a ICL, né? Uma empresa referência em nutrição de plantas hoje. Diante dos desafios climáticos que estamos vivendo, estamos aqui gravando uma série de episódios aqui com os nossos principais fornecedores. Dentro da linha de produtos e tecnologias, o que cada empresa tem a trazer para que o nosso produtor possa estar trabalhando no dia a dia para essa mitigação climática. Diante disso, eu gostaria de um bate-papo com o professor Donizete aqui, que pudesse contribuir um pouco com a gente aí nessa parte de fisiologia da planta, nesse momento um clima diverso que a gente tem vivido. Satisfação estar aqui com vocês, falando desse tema. Mas nos últimos 5 anos, a cafeicultura ela está passando por momentos muito graves, exatamente porque nós estamos numa crise climática desde 21. Para você ter uma ideia, desde 2020, que foi a nossa última grande produção, nós estamos tentando superar as adversidades climáticas para passar a ter uma produção como aquela que nós não tivemos. E nesses 4 anos nós não estamos conseguindo. Isso porque a pressão do ambiente está muito grande, está muito forte, e quando a pressão do ambiente fica muito forte, a fisiologia do café ela desequilibra de uma tal maneira que o café não consegue obter as produções que nós deveríamos ter, alcançar frente ao manejo que a gente emprega, né? E, por exemplo, no ano passado, nós tivemos um excesso de temperatura e esse excesso de temperatura abaixou a peneira do café, nós não conseguimos peneira acima de 17, uma percentagem muito pequena, né? E pelo andar da carruagem, a produção de 2025 vai passar pelos mesmos problemas. Diante dessa situação aí, Marcos, dentro do portfólio de produtos, tecnologias aí da ICL, na parte de solo, o que a gente tem para ajudar o nosso produtor rural hoje a mitigar o máximo possível desse estresse climático na planta? Dentro da nossa linha de solo, a ICL ela não trabalha a linha de solo commodities, né? A gente tem uma linha de liberação gradual, né? Que a cooperativa trabalha hoje no mercado bem, que é a linha do Polyblend, né? Sim. E a liberação gradual ela contribui para o desenvolvimento da planta como um todo, né? Um desenvolvimento mais equilibrado, uma planta mais equilibrada hormonalmente. Então ela não passa necessidades de nutrientes a partir do momento que ela começa a ser nutrida com esse tipo de fertilizante, né? E isso a gente comprova muito no campo aqui, é tanto que a cooperativa tem evoluído muito, né? Com Polyblend na região das Matas de Minas e a região das Montanhas Capixaba, aí, Montanhas do Espírito Santo. Né? Quais fatores que têm se destacado, que você tem visto, que vai afetar bastante na safra seguinte? Desde abril, nós não temos chuva significativa nas principais regiões cafeeiras do Brasil, e agora nós estamos, então, entrando para a florada já com esse déficit bastante acentuado, né? Então, eu diria que, comparando a safra de 2025 com a 2024, a safra de 2025, nós já estamos entrando nessa safra em piores condições. E como será mais ou menos o clima que vai moldar essa safra 2025? Nós, como todo mundo sabe, nós estamos entrando agora no período da Laninha, e a Laninha ela é um fenômeno onde traz chuvas bastante regulares, temperaturas na média e baixa luminosidade. Entretanto, essas chuvas regulares, elas não vão ser tão regulares assim como a laninha como costuma acontecer com a laninha. Nós teremos períodos de chuva entremeados por períodos de seca de 10 a 12 dias. E nesse período de seca, aí sim nós teremos altas temperaturas, na casa de 35, 36, 38 graus até agora na primavera e o verão. E isto realmente o cafeeiro não está preparado para enfrentar essas altas temperaturas, essas altas luminosidades. Então, nós temos
que lançar mão de tecnologias, né, que auxiliem o café a passar esse período e ele ter os menores prejuízos possíveis, né? Quais as tecnologias e produtos que temos hoje na ICL que ajudariam o produtor a passar por esses desafios, a mitigar esses desafios na cafeicultura? É uma boa pergunta, né? A nossa cafeicultura, né, ela é de pleno sol, diferentemente daquilo que o cafeeiro lá nos primórdios, né, veio de ambiente de subbosque. A gente coloca ele numa situação de pleno sol e exige o máximo da fisiologia dessa cultura. Então a gente precisa, muitas vezes, adaptar ao que ela vai ter no seu dia a dia. Ou seja, hoje a empresa ICL ela trabalhou mais de 7 anos no desenvolvimento de um produto que chama Keep Green, onde a nossa planta ela vai ser mais protegida contra esse excesso luminoso. A gente vai trabalhar onde? Na fisiologia da planta para potencializar respostas fisiológicas contra o excesso de temperatura, o excesso luminoso e também aí os danos que podem acometer. Se a gente conseguir refletir essa luz infravermelha que chega nessa folha e é a responsável pelo aumento de temperatura, a gente vai degradar menos clorofila, a gente mantém os estômatos abertos por mais tempo, a gente melhora essa condutância estomática, consequentemente, a gente trabalha melhor na fisiologia da planta como um todo. Primeiramente, eu melhorei a fisiologia da planta, eu melhoro a qualidade da minha lavoura, eu vou manter mais frutos e folhas, que lá na frente vai resultar em quê? Maior produtividade, maior qualidade e também uma peneira maior, o que a gente observou aqui. Nessa safra 22, 23 e 23, 24, apenas com o Keep Green, o nosso time aí de desenvolvimento de mercado conduziu mais de 210 áreas com o produto em Minas, São Paulo, Bahia e aqui também no Espírito Santo, tanto em café arábica quanto conilon. A gente teve uma média de incremento nessas 210 áreas em torno de 17%. E lembrando, né, tecnologias que a gente precisa aí também para amenizar estresse, a gente não pode deixar de destacar o Concorde, que é um produto aí que hoje é líder de mercado quando a gente pensa em aminoácido. A gente vende aí hoje mais de 8 milhões de litros e não é à toa. Isso faz da gente ser líder de mercado, um produto já que é extremamente conhecido, com bons retornos aí também, melhorando esse potencial fisiológico das nossas plantas. Às vezes a gente fala assim, não é o produto, a gente não falando que o tempo todo de tecnologias, né? Tecnologias para o nosso produtor rural utilizar no dia a dia, para que ele possa passar por esse desafio de uma forma melhor, né? Você falou muito bem de dois produtos aí fundamentais da empresa, a parte foliar, né? E temos também, né, Marcos, a parte de solo, né? Temos uma linha de produtos aí também na parte de solo que podemos também trabalhar aí pensando nessa mitigação climática, né? Isso, Valdir. A ICL, né, ela tem um portfólio bem completo, né? Ela consegue atender o produtor, quando a gente fala em nutrição de plantas, nutrição e fisiologia de plantas, ela consegue atender os cooperados em todas as fases da cultura do café. E pensando nas linhas de solo, né, a gente não pode deixar de destacar o Polyblend, né, que é um fertilizante de liberação gradual, que é amplamente usado aqui na nossa região, né, e que entrega uma série de benefícios, né, desde a economia de mão de obra, né, porque a gente trabalha com apenas uma entrada nas lavouras, até os ganhos, né, fisiológicos, como o Amaral mesmo citou bastante aí, de desenvolvimento de planta. Isso vai gerar lá na frente mais produtividade, mais rentabilidade, vai gerar uma peneira melhor, um café de qualidade melhor, e no final é mais dinheiro no bolso do produtor. E isso que é importante, a gente faz parte da cadeia, né? A gente não quer que a ICL venha para cá e desenvolva um trabalho e venda muito e o produtor não tenha o resultado. Então, assim, a gente faz uma aproximação junto a esses produtores, aos cooperados, junto com a cooperativa, para que todos possam, assim como na proposta de valor da ICL, evoluir juntos. Esse é um dos nossos pilares hoje. Então, isso faz parte e a gente trabalha muito isso para poder entregar rentabilidade. Então, a cooperativa ganha, o produtor ganha, a ICL ganha e nós vamos evoluindo juntos. E questão de perca? Eu tenho perca
nesse produto, ele é liberação lenta, ele tem uma proteção. O produtor, por usar uma vez só, ele ficar lá por um longo período, ele tem perca? Rodrigo, é uma boa pergunta. No caso do Polyblend, né, tem vários estudos que mostram, né, a Fundação Procafé fez vários estudos também, e o Polyblend é um produto que ele minimiza muito essas perdas. Seja por volatilização, lixiviação, a gente não tem essas perdas, né? Dados científicos mostram 0,04% de perdas com o Polyblend. Então é um negócio bem irrelevante em relação a isso. Mas a gente tenta trabalhar o mais próximo possível da produtividade esperada daquela planta, em termos de dosagem, em termos de formulação, e análise de solo é muito importante também. E isso aí acaba entregando o resultado. Então, assim, Polyblend a gente vai aplicar uma vez só, ele tem como o nome mesmo já diz, né, é um blend. Esse blend é uma mistura de coats, coat é a ureia ou potássio protegidos, e ele vai liberar de forma gradual. Mas então como é que vai acontecer essa liberação? Então os coats ele tem uma espessura de recobrimento diferente, e isso vai fazer com que tem grânulos que liberam mais rápido, outro num período intermediário, e outros grânulos vai liberar mais à frente. Então isso aí gera uma segurança para ele aplicar e ter uma nutrição equilibrada durante todo o ciclo da cultura. Ô Marcos, então com esse advento de climático que nós estamos, né? Chuvas irregulares. Então, utilizando o produto uma única vez, independente de estar chovendo ou não, ou quando chover, eu tenho ali a nutrição para a planta o tempo todo. A gente costuma falar, Valdeão, que assim, o local de armazenamento do Polyblend é lá debaixo da planta do cafeeiro. Você não vai ter problema. Se eu não tiver umidade, ele não vai liberar. A liberação dele acontece quando eu tenho a umidade suficiente para que ela ocorra. Se não chover, o Polyblend, não choveu, o Polyblend não vai funcionar. Mas você concorda comigo que nenhum outro vai funcionar? E ainda você vai perder. No caso do Polyblend, não. Ele não vai funcionar, vai permanecer lá até o momento que tiver a condição ideal para aquele nutriente ser liberado para a planta. Mas passaria aqui um bom tempo falando de todo o portfólio. Mas assim, mais algum produto assim, carro-chefe dentro do portfólio que estaria ajudando assim nesse momento? O bom de ter um leque de opções é que a gente tem assunto para falar o tempo todo, né? Mas dentre os produtos assim, eu gostaria de destacar a nossa linha Bioskelos. São produtos que foram desenvolvidos no ano passado, então já começou a chegar no mercado praticamente esse ano, nessa safra, né? E a gente está começando a trabalhar. E qual que é o destaque que a gente tem quando a gente pensa em linha Bioskelos? São produtos que têm alta solubilidade. E a gente sabe que na região de montanha, a aplicação com drone ela vem crescendo e vai ganhando cada vez mais espaço no nosso dia a dia. Ter produtos que têm alta solubilidade e facilidade operacional, com alta capacidade de mistura, e aí mistura que eu digo ir bem com fungicida, com inseticida, sem comprometer a qualidade dessa cauda e aplicação no drone, vai ser cada vez mais fundamental no nosso dia a dia. E aí a gente já sabe, pode aplicar, não tem o problema, e o mais legal, né? A gente consegue potencializar a planta e responder numa nutrição mais equilibrada em todos os sentidos. Eu forneço nutrição, eu consigo ter eficiência no meu controle da praga ou da doença, e eu ainda tenho uma aplicação com drone em áreas que são extremamente complicadas, né, de difícil acesso. E a gente sabe, né, que é importante todos ganharem, evoluir juntos, tratar cada planta de forma individualizada para que ela tenha a máxima performance e responda para a gente com a maior produtividade possível. Então, em relação ao que o Amaral acabou de colocar, nesses momentos nós devemos ter previsibilidade. E a previsibilidade ela tem que se pautar em cima da seguinte lógica. Nós vamos entrar agora num período chuvoso. Em outubro, em meados de outubro, as chuvas vão engrenarem, elas vêm com mais intensidade, mas como eu falei, nós vamos ter períodos de intenso calor. A planta tem que fazer a sua própria energia, porque não tem como você alimentar a planta de energia. Ela mesma, através da radiação solar e com todos os nutrientes em equilíbrio, ela vai fazer a sua energia. Então ela tem que estar preparada para este momento, principalmente agora, por exemplo, na florada.
ela tem que formar, ela tem que entrar numa perflorada, ela tem que formar as peças florais, tem que haver o vingamento, após o vingamento tem que haver o pegamento dos frutos e logo em seguida entrar numa fase de crescimento. Então, essas fases, quando elas começarem a acontecer agora, a partir da florada, não dá para esperar mais para você socorrer a planta de última hora. Então, foi o que eu falei, se você tendo previsibilidade, você atua antes, né, para quando a planta precisar, ela ter todos aqueles nutrientes, no caso aí, necessários para ela completar aquele ciclo fenológico que ela estará passando. É fazer o certo na hora certa, né? Exatamente. É preferível você achar que a coisa vai ficar complicada, preparando a planta para isso. Se não acontecer, é lucro para o cafeicultor. Diante desses fatores climáticos hoje, o que você deixaria aqui para o produtor rural hoje, para o nosso cooperado, em questão de tecnologia de aplicação? Diante do drone, diante do canhão, até mesmo da bomba costal que é utilizada, né? A tecnologia de aplicação é um ponto que a gente é bastante preocupado com ela. Por quê? Porque não adianta nada eu ter os melhores produtos e quando eu pensar na aplicação, eu fizer uma mistura, uma ordem de mistura errada, eu acabo prejudicando essa solubilidade de determinado produto e eu perco os dois. Pode dar um problema ali, né, que no campo a gente fala que talhou a cauda, que é muito comum e bastante recorrente. Então eu pego uma água de qualidade melhor, eu tenho que usar um bom adjuvante para dar uma trabalhada nessa cauda e potencializar, melhorar essa minha tecnologia de aplicação. E aí a gente tem um que é exclusivo para cafeicultura, né, que é o Helper perens. Então ele vem para a cultura perene, ele consegue trabalhar essa cauda, essa água, melhora a qualidade. Depois, vamos seguir aquela ordem de mistura. Fazer um testezinho ali de garrafa antes, né? Eu faço as proporções dos produtos que eu vou colocar nesse meu tanque. Misturo numa garrafa, chacoalho, espero ali 1 minuto para ver se vai ter a distribuição de fases. A minha solução ficou homogênea 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. 5 minutos é o suficiente para a gente saber se consegue aplicar ou não. Esperei 5 minutos, a minha solução está homogênea, eu não vou ter problema de aplicação. Esperei 5 minutos, começou a formar borra ali no fundo, talhou a cauda, eu já sei que isso é um problema. A gente tem que buscar alternativas. E como? A gente inverte a ordem de mistura, troca o produto de posição ali, sempre água, adjuvante. Os produtos subsequentes ali que vêm na sequência, o que a gente faz? Vai invertendo a ordem de mistura e vai agitando. Na hora que a minha cauda estabilizar nessa garrafa, eu sei que essa é a ordem que eu tenho que aplicar e com certeza. Assim a gente vai ter uma eficiência na tecnologia de aplicação de forma muito maior. Pode ser no drone, pode ser no canhão, pode ser no turboatomizador e até quem tem cereais aí conhece aqueles gafanhotos, né? Quando a gente faz no autopropelido também, a mistura de cauda é muito importante. E só um detalhe, né? Tem alguns trabalhos aí com tecnologia de aplicação que a qualidade dessa nossa tecnologia, dessa nossa aplicação e a chegada da gota no nosso alvo é onde a gente mais perde. E aí a gente está falando em perdas em torno de 40% a 60% só na tecnologia de aplicação, que aí envolve tudo. Desde a minha mistura de cauda até a aplicação, que é quando essa cauda vai sair do drone e eu atingir ou não o meu alvo. Imagina você, Valdeir, com R$100, você está perdendo de 40 a 60, é um prejuízo gigantesco no nosso dia a dia. Tem um horário específico para a aplicação dele? Atentar aqueles horários que as folhas estão mais túrgidas, que elas estão mais gordinhas, digamos assim, né, com aspecto mais brilhante, que geralmente é no começo da manhã ali ou no finalzinho da tarde. Para tecnologia de aplicação, seriam os melhores momentos. Qual que é o nosso complicador? Se a gente está aplicando produtos como fungicidas e inseticidas, não teria tanto problema, mas para um herbicida, essa aplicação precisa de luz para poder matar a planta. Então teria que ser em horários ali do final da manhã até o começo da tarde aí, de melhor eficiência para um herbicida. Marcos, também temos um outro momento da cafeicultura aí, do ciclo da cafeicultura, que a gente está entrando num período de florada, mas também temos um período aí também de renovação de lavoura e também partimos para um período de plantio das lavouras. Quais as tecnologias
que vocês têm aí para a gente também ajudar o produtor nessa fase crítica aí, nas lavouras que foram podadas? Pensando nesse momento de plantio, que é um momento importante, que você quer que a planta desenvolva melhor, enraize melhor, que ela tenha um desenvolvimento inicial muito bom para que ela se torne no futuro uma lavoura muito produtiva, né? A ICL traz a tecnologia Fusion, né? Que é o nosso fertilizante de plantio, né? Um fertilizante com alto teor de fósforo, né? Mas não só ele. Esse fósforo ele carrega uma tecnologia embarcada, que é um revestimento com a resina para minimizar os efeitos de adsorção, de fixação, né? Lá no solo, com as partículas de argila e tudo mais. E isso aí garante ao produtor uma nutrição com fósforo no momento do plantio, né? Um fósforo para nutrir a planta de imediato e no médio período ali. Então, tem uma nutrição mais prolongada com esse fósforo. Diferente de um fósforo convencional, que grande parte dele é perdido, e a nutrição com ele, por exemplo, de um MAP, é muito de imediato. Ele é muito solúvel, então ele não consegue avançar com essa nutrição pensando no fósforo. Mas o Fusion não é só isso. O Fusion ele carrega outros benefícios, né? Ele carrega, por exemplo, a adição de ácidos úmicos e fúlvico, né, que melhora o enraizamento dessas plantas. Ele carrega a questão da resina, como eu falei, para proteger e impedir, né, minimizar esse efeito de adsorção. Ele tem, além disso, vários outros nutrientes. Então, tem formulações que chega a conter 9 nutrientes no mesmo grânulo para poder fazer uma nutrição de alta performance nesse plantio. Então, isso garante para o produtor um desenvolvimento inicial muito bom para essas plantas. E aí, automaticamente, você vai ter uma lavoura produtiva, muito mais produtiva e mais vigorosa, vamos dizer assim, durante todo o ciclo dela. Veio depois, coroando essas mudas com ProduCoat, ou fazendo na cobertura lateral, e ele garante nutrição para essa planta durante 6 meses. Então, assim, o ProduCoat, né, ele, como eu falei, um fertilizante de liberação gradual, exclusivamente para usar no plantio do café. E ele traz essa segurança para o produtor, que ele vai ter essa nutrição para essas plantas nos próximos 6 meses. Isso se ele tiver, né, umidade suficiente para liberar. E aí a gente volta e entra naquela questão das perdas, né? Se não tem umidade suficiente, ele não vai liberar, mas não vai perder também, assim como o poliblend. E aí, pensando também nessa questão do plantio, no caso do café, é que essas mudas já viessem do viveiro tratadas com Keep Green. Ele já garantia uma planta ali protegida, né, para minimizar os efeitos climáticos, né, o estresse térmico, o estresse luminoso que essa planta pode sentir nesse momento ali do plantio, que ela no viveiro ela está sob uma cobertura, ela está uma juntinho da outra, né, ali acaba uma protegendo a outra, no campo não, ela é individual e ela vai sofrer muito mais com isso. Quando eu trago ela já tratada do viveiro com o Keep Green, a gente consegue garantir um pegamento melhor. E 60 dias após o plantio, eu repito essa aplicação. A gente tem um resultado muito bacana com a redução, né, de replanto em lavouras de café. Bem, chegamos aqui ao final de mais uma série do podcast aqui, né? Falando um pouco sobre os desafios climáticos, né? Hoje aqui trazendo as tecnologias, os produtos e as tecnologias do nosso parceiro aqui estratégico, a ICL, pessoa do Rigamonte, professor Donizete e o Amaral, tá? Gostaria de agradecer vocês aqui pela contribuição de vocês hoje. Enriqueceu muito aqui, né? Esse momento aqui. E você que nos assiste, deixe o seu like, tá? Compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. Com o Café BR. E o nosso muito obrigado a todos que nos assistem.